Queridos, nessa continuidade de encontro, nós queremos ter um tempo de dedicação à oração pela igreja perseguida. Os irmãos do Portas Abertas já há muitos anos têm dedicado um dia para que a igreja, em todo lugar, em toda parte, ore e interceda pelos nossos irmãos que estão sofrendo. E muitas dificuldades, das mais difíceis. E a gente queria ter esse tempo dedicado para nós ouvirmos um pouquinho, apresentarmos, estarmos juntos em oração, alguns motivos para nós orarmos, ouvirmos um pouco alguns testemunhos e que geram fé no nosso coração. Mas quando veio essa proposta para esse dia, veio sempre duas coisas no nosso coração que a gente sempre tem um cuidado e uma atenção, de nós não cairmos em alguns extremos. E o primeiro extremo da questão de um dia de oração pela igreja perseguida, irmãos, é a gente pensar que a igreja perseguida é outra igreja, mas a igreja perseguida é a igreja. Alguns irmãos estão passando por situações, mas nós fazemos parte dessa igreja. Não existe filhos de segunda categoria no reino de Deus. Todos são filhos. E alguns nossos irmãos estão sofrendo. O outro extremo, a gente pensar que nós não temos nada a ver com isso, mas são nossos irmãos, a família da fé. E um tempo dedicado para a oração não é só uma questão de nos conscientizar da situação, mas de nós, por fé, crermos que é a mesma família, nós, por fé, discernirmos que há um corpo só, e há um só Espírito e um só batismo. E esses irmãos podem serem levados em oração, no momento difíceis que eles estão passando, em situações que são complicadas. E eu queria convidar vocês para abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 5. O capítulo começa falando de um chamado do Senhor para os mais velhos, para os anciãos, para os presbíteros, de pastorearem o rebanho de Deus. E depois ele fala também para os jovens, aos jovens se sujeitarem aos mais velhos com humildade. E ele diz que Deus, ele resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. E no versículo 8 do capítulo 5, diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Queridos, o principal motivo de muitas perseguições pelo mundo, de irmãos nossos que há tantos anos, nesses 2000 anos, têm derramado seu sangue, é porque o diabo quer roubar a fé dos nossos irmãos. Irmãos, nós não podemos nos enganar, não é só por meio da perseguição, da espada, da dor, que o diabo faz, tem suas estratégias para roubar a fé, mas também pelo nosso conforto, e nós precisamos ter discernimento disso. Mas hoje nós vamos lembrar de irmãos que estão sendo massacrados, sendo torturados, para que eles desistam dessa vida. Mas a continuidade do texto fala assim: resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Esse contexto aqui era uma situação generalizada de perseguição, onde talvez aqui ainda era Nero, o imperador, onde as pessoas eram queimadas vivas, feitas como tochas humanas. Por isso que no outro texto há essa palavra de a igreja não se espantar pelo esse fogo que estava queimando ao redor deles, mas eram os seus próprios irmãos queimados por causa do evangelho. Mas ele continua dizendo assim que o Deus de toda graça, e por isso que nós precisamos andar humildemente na presença de Deus.
Diz que o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firme alicerce. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Irmãos, esse é o motivo da nossa oração hoje. Nós vamos tomar conhecimento de algumas coisas, de algumas situações, e nós precisamos, nesse espírito, clamar e pedir para o Senhor, para que esses nossos amados irmãos, mesmo diante do sofrimento, permaneçam firmes no testemunho. Esse testemunho é poderoso, é radiante, é transformador. E também saber que mesmo diante dessa situação, Deus é poderoso para continuar firmando a vida deles nesse alicerce, confirmando esse chamado, restaurando aquilo que precisa ser restaurado. E queremos apresentar a vida desses irmãos. E eu queria dizer mais uma coisa antes de nós começarmos a ver alguns testemunhos e separarmos para o tempo de oração, que lá em Atos tem uma narrativa de algo muito importante, um momento que começa a Lucas contar numa das prisões de Pedro, diz que a igreja estava reunida em oração. Eu gosto muito dessa expressão, queridos, que faz parte da nossa vida de igreja nos reunirmos em oração. E aí acontece algo tremendo, as portas se abrem da prisão. Pedro não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, achava que era um sonho, ele foi indo, sendo guiado para fora, até que ele se deu por conta que Deus estava abrindo as cadeias e eles estavam libertos. E aí Pedro vai até o lugar, junto com seus companheiros, aonde estavam esses irmãos. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam reunidos, orando. Irmãos, hoje quando nós ouvimos alguns testemunhos, quando nós separarmos um tempo de oração, e que não é só nós que vamos fazer isso aqui, mas os nossos outros irmãos em toda parte que foram desafiados a um tempo de oração, portas podem se abrir, cadeias se quebrarem, oportunidades serem colocadas diante de Deus, enfermos, amados irmãos enfermos, por causa das situações que eles passam, serem curados, os desanimados serem animados, os fracos serem fortalecidos. E esse é o convite de amor que o Senhor está fazendo conosco nessa manhã. E que não seja só um marco de um dia, mas que a gente saia daqui com o coração queimando, sabendo que podemos interceder e apresentar os nossos irmãos diante de Deus. Amém? Queridos, rapidamente, na medida do possível, vamos fazer grupos de 4 ou 5 irmãos, para nós intercedermos. Vamos estar passando alguns motivos aqui, 1 minuto e meio, 2 minutos, cada um desses pedidos de oração. Então, te convido para fazer um grupinho de 4 ou 5, e à medida que vão passando os motivos, alguém pode ir olhando e pode estar relembrando, né, esses motivos em cada um desses grupos, e vamos separar, vamos ter um tempo aqui juntos, em oração. Não se preocupem em bagunçar as cadeiras, podem orarem sentados ou de pé, como vocês acharem melhor. Mais importante que a gente apresente esses nossos amados irmãos, essa igreja, em oração, e daí que logo mais a gente retorna aqui para finalizar esse tempo aqui juntos, tá bom, irmãos?
Quando nós olhamos no Antigo Testamento todos aqueles sacrifícios que eram feitos, nós vemos um antítipo perfeito no sacrifício de Jesus, não apenas do amor sacrificial, mas do amor devocional, de devoção. E eu só estava aqui querendo lembrar de uma coisa, irmãos: o objetivo desses testemunhos e palavras não é de forma alguma para que os irmãos se sintam desanimados como a parte da igreja que está lá lutando, mas que vocês se sintam animados para darmos juntos as mãos e continuarmos intercedendo por esses amados irmãos que estão nesses frontes. Eu queria só terminar lembrando de um testemunho do maior movimento, talvez um dos maiores movimentos missionários da história, que foi do movimento moraviano. Quantos lembram do testemunho dos moravianos? Quantos missionários enviaram? E eu lembro que esse movimento, ele começou quando os irmãos começaram a orar, começaram a se perdoar e a se unir no amor diante de uma perseguição. Eles estavam sendo perseguidos, irmãos. E um irmão chamado Nicolau, o conde de Zinzendorf, ele reuniu essa turma diante da perseguição e eles começaram a discutir teologia. Imagina só. No meio da perseguição, os irmãos estavam discutindo teologia e aquele irmão disse assim: irmãos, eu vou acolher vocês, cuidar de vocês sobre uma condição, que nós permaneçamos firmes no amor. E eles colocaram, ele era um jurista, e ele colocou uma máxima lá naquele local, que era: no absoluto, unidade; no relativo, liberdade; mas acima de tudo, o amor.
E dali os irmãos foram pelo mundo inteiro, através daquele avivamento, tem esse registro, eles oraram, se deram as mãos, cearam, e daquele movimento de unidade e de amor, que é o dom supremo, Deus alcançou várias nações. Vários irmãos foram enviados. E eu queria contar um único testemunho de 2 jovenzinhos que se venderam como escravos para ganhar os escravos. Porque tinha uma ilha onde havia um britânico que não deixava ir missionários. E aqueles jovens compadecidos, aqueles jovens moravianos se venderam como escravos para alcançar aqueles escravos. Quando o barquinho estava se distanciando da beira da praia, os familiares chorando, aqueles jovens se abraçaram e disseram uma frase que ficou cunhada no meio missionário: que o Senhor que foi morto receba a recompensa do seu sacrifício. Que esse amor sempre mova o nosso coração, para que a gente possa se colocar diante do Senhor para ser uma extensão desse amor. Hoje, nesse movimento global do Portas Abertas, a gente se colocou nas brechas dos muros para dizer para o Senhor: Senhor, nós estamos junto com esses irmãos. Seja orando, indo ou contribuindo, todos nós estamos empenhados para pregar o Evangelho em toda parte, até que Ele venha. Amém, amados? E eu quero orar, abençoar mais uma vez os irmãos. Senhor, obrigado por essa manhã preciosa de oração. Não nos deixa jamais esmorecer em oração. Eu oro para que cada um dos teus filhos aqui sejam homens e mulheres de oração, que estejam sempre diante da tua presença, se colocando nas brechas dos muros, orando com amor intenso e compaixão por cada alma perdida, por cada irmão perseguido. E também, Senhor, nos leva a orar pelo despertamento da tua igreja, para atender ao clamor do teu coração. Senhor, eis-nos aqui para a tua glória, usa a nossa vida, nos colocamos à tua total disposição, com tudo que temos e somos, para te amar, servir e obedecer até nosso último suspiro. Tua paz seja sobre os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, isso não acabou aqui, né? Continuamos essa oração em casa, nos grupos, mas eu queria acrescentar um pedido em cima daquilo que a Cleia falou. Ela mencionou que nas escolas hoje é muito difícil o Evangelho entrar. E nós sabemos que é uma geração nova que vem aí. Então nós queremos interceder por nossos filhos, netos, sobrinhos ou crianças que nós nem conhecemos. Mas vamos lembrar de orar pelas escolas. Eu queria orar agora, mas vocês levem também esse pedido junto. Senhor Jesus, nós não sabemos o dia da tua vinda, o dia do teu reino aqui, que é certo, Senhor. Mas enquanto isso não acontecer, nós queremos interceder por cada uma das crianças desse país, Senhor. As situações que foram ditas aqui, lá também aconteceu isso, Senhor. Em algum momento uma geração foi desviada de Ti e ligada a outras coisas que são contrárias a Ti, Senhor. Nós queremos Te pedir pelo nosso país, Senhor, pelas escolas, pelas crianças, que sejam guardados, Senhor. Mais do que isso, que eles possam ver a Ti no meio dessa situação, como aconteceu com essa menina que a Cleia relatou. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos em paz, sem medo, mas corajosos no Senhor. Amém.